Olá! Vamos trabalhar nessa aula a comunicação social, que é um capítulo da ordem social. Lembrando que a ordem social é um título que reúne um leque bem extenso de direitos sociais. E a comunicação social é um deles. Vamos para a tela. Olha só, a gente tem o artigo 220, iniciando a argumentação sobre comunicação social. Então, vamos lá falar. O artigo 220, ele diz que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. A gente já tem o artigo 5º falando sobre a proibição da censura ou licença da arte, né? Quando a gente fala de manifestação de pensamento artístico, jornalístico, científico, enfim. Então, o artigo 220 só reforça. Inclusive, quando eu trabalho o artigo 5º, geralmente eu cito os dispositivos da comunicação social. Então, se você assistiu a aula minha sobre o artigo 5º, sobre essa parte da liberdade de expressão de pensamento, de expressão jornalística, científica, artística, eu faço algumas referências, tá? E agora a gente vai ver os artigos, a sequência mesmo dos artigos da comunicação social. Então, começa falando sobre isso. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a formação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto do artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14. A gente cita o 220 quando a gente estuda o artigo 5º, porque o 220 também cita o artigo 5º. Então, a gente, quando fala do artigo 5º, fala do 220. Quando fala do 220, fala do artigo 5º, nos tópicos que falam sobre a liberdade de informação, de informação jornalística e tudo mais, tá bom? Vamos lá. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Isso aqui eu falo bastante nas minhas aulas. Censura ou licença da arte é proibido, né? Compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. A gente tem que entender o seguinte: é vedada a censura ideológica, censura ou licença ou restrição ideológica sobre a arte, sobre a informação jornalística, mas não quer dizer que esse conteúdo não possa sofrer uma classificação por faixa etária e por horário, para preservar a criança e o adolescente. Dentro do título da ordem social, a gente tem o capítulo que fala sobre família, criança, adolescente, jovem e idoso. E justamente a criança e o adolescente têm que ser preservados de conteúdos inadequados. Então, aqui a gente cita esse tópico, né? Olha, a Constituição destaca que compete à lei federal regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Também a lei federal, porque a gente está falando de lei federal que vai regular isso, tá? Também a lei federal cabe estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto do artigo 221. A gente ainda vai chegar no 221, tá? Bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. A propaganda comercial de tabaco, de bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, tudo legal, tá? Tabaco é legal, bebida alcoólica é legal, são drogas, tá? Mas drogas legais. Agrotóxico, né? Medicamento, terapias, mesmo sendo legalizados, legais no sentido de legalizados, a propaganda comercial desses produtos estará sujeita a restrições legais nos termos do inciso 2 do parágrafo anterior e conterá sempre que necessário advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
ok? Os meios de comunicação social não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. É aqui que a gente vai ver, inclusive, a restrição da propriedade de veículos de comunicação social nas mãos de estrangeiros, ok? A gente vai ver aqui, tá? Vamos lá. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. Você consegue perceber como a Constituição ela é repetitiva quanto a isso? Ela diz que não pode ter restrição, a outra ela diz que não pode ter licença, outro diz que ela não pode, outro ela diz que não pode ter censura, outro dispositivo ela diz que tem que ser livre. Por quê? A gente tem uma Constituição escrita num período de transição de um regime militar castrador, opressor, para um regime democrático. E a Constituição é repetitiva nisso, que é para confirmar, reafirmar que a gente realmente agora, e a gente está, certo, com a Constituição ainda jovem, mas imagine como é que era naquela época, outubro de 88, novembro de 88, dezembro de 88, janeiro de 89, né? Então, essa repetição ela é intencional, ok? Que é justamente para dizer que sim, a liberdade jornalística ela existe, a liberdade de informação ela existe e não vai haver, volta para a tela, a publicação de veículo impresso de comunicação, certo? Independe de licença de autoridade, é isso mesmo, tá? É como se a Constituição dissesse assim, estamos sendo repetitivos aqui para confirmar e afirmar essa realidade. Aí a gente chega no 221. A produção e a programação de emissoras de rádio e televisão atenderão os seguintes princípios. Preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 222, é aqui que começa falando da propriedade de empresa de comunicação social. Olha só, a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora, edições e imagens, ela é privativa de brasileiro nato ou naturalizado, brasileiros natos, no plural, ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Só uma informação, isso aqui nem é o texto original da Constituição. O texto original da Constituição deixava a propriedade só na mão de brasileiros natos. Aí a gente teve uma emenda, certo? No período das privatizações das empresas de telefonia, da vinda do celular, não é? Da inovação, sim, desse serviço no Brasil, e foi um progresso. A gente havia uma pressão, né, dos estrangeiros, de empresas estrangeiras, porque essa tecnologia não era brasileira, e aí essa pressão ela fez com que esse dispositivo mudasse, mas ele continua, volta aqui para a tela, ele continua trazendo, olha, a propriedade de empresas jornalísticas de radiodifusão sonora, edições e imagens, ela é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sede no país. Em qualquer caso, tá? Pelo menos 70% do capital total e do capital votante das empresas, capital votante quando a gente fala de ações com direito a voto, né? Porque essas empresas elas são SA, são sociedade anônima, capital votante das empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora, edições e imagens, deverá pertencer, direto ou indiretamente, a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, que exercerão obrigatoriamente a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação. Então, pelo menos, no mínimo, 70% é de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos, ok? A responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativos de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, em qualquer meio de comunicação. Você consegue perceber que o brasileiro nato e o naturalizado há mais de 10 anos, ele tem
a maioria deve ter a maioria do capital, e quando a gente diz a maioria do capital, é mínimo 70%, a maioria do capital votante, ele vai ser responsável pelo conteúdo da programação, pela seleção de conteúdo, pela gestão das atividades, ou seja, o estrangeiro ele vai ter acesso a no máximo 30% e não vai mandar, nem pela votação, nem pelo capital das ações que tem direito a voto, e nem porque não vai ter cargos de decisão de conteúdo, né, do conteúdo que vai ser veiculado, né? Porque, afinal de contas, se a gente for pensar, os veículos de comunicação social são veículos de formadores de opinião, veículos de comunicação de massa, certo? E, realmente, né, se a gente for raciocinar, pelo menos estarão nas mãos de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, pelo menos, né? Vamos lá. Parágrafo 3º, 4º e 5º. Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão observar os princípios enunciados no artigo 221, a questão da propriedade, o percentual tem que ser maior para brasileiro nato e naturalizado, os cargos de decisão também, enfim. Na forma da lei específica, que também garantirá a prioridade de profissionais brasileiros na execução de produções nacionais. Lei disciplinará a participação do capital estrangeiro nas empresas de que trata o parágrafo 1º, né? O capital estrangeiro vai ser menor, né, a participação. As alterações do controle societário das empresas de que trata o parágrafo 1º serão comunicadas ao Congresso Nacional, tá? Então, lá quando a gente tiver venda de ações na Bolsa de Valores, na B3, por exemplo, isso vai ser comunicado à CVM, obviamente, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a autarquia fiscalizadora do mercado de capitais, mas também no caso de empresas de comunicação social, também será comunicado ao Congresso, ok? Artigo 223, compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão, sonora, edições e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. Então, é o Poder Executivo que concede, certo? Permite ou autoriza, ou outorgando ou renovando, não é? A prestação desse serviço para as empresas privadas, é o Poder Executivo. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafos 2º e 4º, a contar do recebimento da mensagem. Então, o Congresso, o Executivo vai autorizar, não é? Permitir ou conceder, e o Congresso vai apreciar esse documento, apreciar esse ato, apreciar a decisão do Poder Executivo. A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, 2/5 do Congresso Nacional. A não renovação. A renovação, para ser aprovada, é maioria simples. Vou até colocar aqui, olha. Para aprovar, maioria simples, também chamada maioria relativa. Para não aprovar, certo? A não renovação da concessão ou permissão, aí é 2/5 do Congresso, tá? Então, é mais exigente a votação para não aprovar, certo? O ato do Executivo, do que para aprovar. Para aprovar o ato do Executivo é mais simples. É esse mesmo raciocínio, tá? Não está errado, não. Parágrafo 3º. O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após a deliberação do Congresso. Então, o Executivo manda para o Congresso, e aí o Congresso, aprovando ou não aprovando, só vai produzir efeitos depois que o Congresso delibera, decide, tá? Na forma dos parágrafos anteriores. O cancelamento da concessão ou permissão antes de vencido o prazo só acontece se tiver decisão judicial, tá? Depende de decisão judicial. Então, quem concede, permite ou autoriza, ou pela primeira vez ou na renovação, o Poder Executivo com a aprovação do Poder Legislativo, certo? Agora, para encerrar, certo? Esse contrato de concessão, de permissão, de autorização antes do término do mandato, tem que ter uma ação judicial. E só por decisão judicial transitada em julgado é que a gente vai ter, tá aqui, olha, o cancelamento, parágrafo 4º, da concessão ou permissão antes de vencido o prazo, tá? O prazo da concessão ou permissão será de 10 anos para rádio, para emissora de rádio,
e 15 anos para televisão. Ok? 224, o último artigo aqui da comunicação social. Para os efeitos do disposto neste capítulo, o Congresso Nacional instituirá, como seu órgão auxiliar, o Conselho Nacional de Comunicação Social. Ok? Na forma da lei. Esse tema, ele é pequeno, certo? Ele encerra, são poucos artigos. O que se cobra mais nas questões de prova é a parte do 222, do artigo 222, a parte de propriedade de empresas de comunicação social, mas é óbvio que você vai ter que fazer leitura de todos os artigos, tá bom? Eu vou fechar o nosso vídeo aqui, é um vídeo curto, vou fechar nosso vídeo, vou dizer para você clicar no próximo vídeo que tem mais tema, mais assunto para você, mais aula para você, mas eu aproveito e deixo aqui na tela as minhas redes sociais para você me seguir, eu te espero lá para a gente ter um contato mais direto, eu posto material, conteúdo, dicas, tem um material gratuito que fica disponível, você pode acessar e ter todo esse conteúdo disponível para você, tá bom? Clica no próximo vídeo